salve meu caro aluno, salve minha cara aluna, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estamos aqui para discutir mais um assunto dentro desse conteúdo que a gente tem trabalhado, é o conteúdo de citologia. Hoje a gente vai ver os mecanismos associados aos transportes celulares. Eu havia dito em outros encontros nossos, turma, que uma das coisas que a biologia nos ensina é que nenhum ser vivo consegue existir sozinho. E também comentei com vocês que quando a gente vai tratar de vida, uma das coisas que inevitavelmente a gente acaba falando é que os seres vivos são formados por células. E no limite da minha célula eu encontro quem? Eu encontro a minha membrana plasmática. A nossa membrana plasmática, a membrana plasmática dos seres vivos, ela é semipermeável. Isso quer dizer o quê? Algumas substâncias podem transitar livremente através da membrana plasmática e outras não. O nosso objeto de estudo da nossa aula de hoje, meus caros, minha cara e meu caro aluno, é justamente explicar como são essas substâncias que passam através da membrana. Ou melhor, não como elas são, como ocorre a passagem dessas substâncias. A gente vai chamar isso de transporte celular ou transporte de membrana. A gente pode tratar dessa forma também. Nós vamos ver, turma, ao longo dessa nossa aula, que a gente pode dividir ele em 3 categorias. Aqui está a primeira categoria apenas, que a gente chama de transporte passivo. E está aqui a definição desse tipo de transporte. É um transporte que ocorre sem gasto de energia. O que isso quer dizer? Ele vai ocorrer de forma involuntária. A célula não vai conseguir impedir, pelo menos a priori, que esse tipo de transporte aconteça, tá certo? Não gasta energia, o que é ótimo, e a gente vai ver por que isso é ótimo ao longo da nossa aula, e além disso ele vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. Eu vou explicar essa ideia de gradiente de concentração ao longo desse nosso encontro. Segue comigo o raciocínio aqui. No que diz respeito a esse tipo de transporte, turma, o transporte passivo, nós temos basicamente um tipo apenas de transporte. Transporte esse que a gente chama simplesmente de difusão. No entanto, galera, vocês vão perceber ao longo da aula que eu tenho diferentes tipos de difusão, tá certo? Quais são esses diferentes tipos de difusão? Todos eles são transportes passivos, que não envolvem gasto de energia. São eles, aquilo que a gente chama de difusão simples, a osmose, que entre esses processos passivos, sem dúvida nenhuma, esse processo aqui é o mais relevante. E vocês vão ver que a galera costuma usar esse conceito de uma forma muito errada na maioria das vezes. E, finalmente, o que a gente vai chamar de difusão facilitada. Para a gente já ir diferenciando uma da outra. Na difusão simples, eu tenho a passagem de íons e algumas moléculas. Na osmose, e quando eu uso esse termo osmose, eu estou falando única e exclusivamente, turma, de um processo que a gente vai chamar de um transporte que vai envolver apenas moléculas de água. Então já vamos começar a fixar isso na nossa cabeça. Presta atenção, ó. Falou em osmose, obrigatoriamente estou falando de água. Não pode ser nenhuma outra substância. Guarde isso na sua cabeça. Apareceu a palavra osmose, só pode fazer referência à água. Olha só para vocês começarem a perceber como é que o pessoal costuma usar esse termo errado. É aquela história, né? Vocês já devem ter passado por isso, ou conhece alguém que faz isso, né? É aquela ideia que o aluno tem de aprender alguma coisa colocando a cabeça apoiada no livro. Aí o pessoal fala assim, tá achando que vai aprender por osmose. Não é por osmose. Por que não é por osmose? Porque osmose obrigatoriamente envolve a água. Se você está achando que você encostar a cabeça no livro, encostar a cabeça na apostila vai te fazer aprender alguma coisa, nós estamos falando de difusão. É um outro tipo de... Qual tipo de difusão? Difusão simples. Porque se eu falar a palavra osmose, eu estou pensando apenas na passagem de água. E além da difusão simples da osmose, o que vai ter de diferente em relação à difusão facilitada? Ela é muito parecida com a difusão simples. Também vai ser a passagem de íons e algumas moléculas. Só que o que eu tenho de diferente aqui? Eu tenho a participação de proteínas de membrana. Lembra naquela aula que a gente falou sobre as características da membrana plasmática? Eu falei para vocês que existem proteínas ao longo da minha membrana plasmática? Pois é, essas proteínas, uma das funções que elas podem ter é justamente facilitar a passagem dessas substâncias. Elas podem funcionar como proteínas carreadoras, como porinas, que vão facilitar a passagem dessas substâncias, por isso do nome difusão facilitada.
Mas aí, galera, eu coloquei aqui que para explicar o transporte passivo, ela vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. A gente precisa de entender o que eu quero dizer na hora que eu estou falando essa frase, de favor do gradiente de concentração. E para a gente entender isso, a gente precisa de entender um pouquinho sobre concentração de uma solução. Por definição, turma, quando eu estou falando de concentração de uma solução, eu estou falando do quê? Da quantidade de soluto presente em um solvente. Soluto é aquela substância que eu vou dissolver. Solvente é aquela substância que dissolve o soluto. Vale a pena aqui para a gente considerar, para a gente começar a entender como é que isso funciona? Normalmente, quando a gente pensa em solvente, a gente pensa em quem? Um famoso solvente universal. E quem que é esse solvente universal, turma? Justamente a água. Quer dizer que sempre vai ser a água? Não. Mas na maioria esmagadora das vezes, para dar muita ênfase, a maioria das vezes é isso que acontece. Ok? É a água que é o nosso solvente universal. Opa, olha a água que a gente já citou ali no osmose aparecendo aqui de novo. Isso vai encaixar direitinho na cabeça de vocês daqui a pouquinho. E aí uma outra característica que é importante a gente saber é que normalmente quando a gente está falando de concentração de uma solução, é muito comum a gente fazer o quê? A gente comparar dois meios diferentes. E aí quando a gente vai estabelecer essas comparações, a gente usa alguns termos para identificar quem seriam os meios que vão ter uma maior ou uma menor concentração. E aí dá uma olhadinha nesse esqueminha que eu montei aqui para explicar isso para vocês. Gente, olha só, eu tenho aqui dois meios. Um meio 1, que pode ser qualquer meio, pode ser um meio extracelular, do lado de fora de uma célula, pode também ser um meio intracelular, do lado de dentro de uma célula, tanto faz. Eu tenho um meio 1 e um meio 2. O que eu tenho aqui no meio, eu sendo meio repetitivo, o que eu tenho aqui entre esses dois meios é uma barreira. Que barreira que é essa que eu desenhei aqui no meio? É uma membrana semipermeável, ok? Está separando o meio 1 do meio 2. E o que essas bolinhas vermelhas que eu desenhei aqui são? São o soluto, ou seja, são substâncias quaisquer. Podem ser moléculas, podem ser íons, não importa. O fato é que a gente vai chamar elas de soluto. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, turma? Repara como é que está a situação aqui do meio 1. Repara a quantidade de bolinhas que eu tenho aqui no meio 1. Vocês conseguem perceber, sem muita dificuldade, que no meio 1 a quantidade de bolinhas é muito maior do que em relação ao meio 2. Por conta disso, a gente diz que o meio 1 apresenta-se de forma hipertônica, altamente concentrado em relação ao meio 2. O meio 2, então, ele se encontra como meio que hipotônico em relação ao meio 1. Nesse meu exemplo, ficou dessa forma. O meio 1 está com uma concentração maior do que o meio 2. Por isso que eu posso falar que o meio 1 é hipertônico e que o meio 2 é hipotônico. Professor, poderia acontecer de mudar? Poderia acontecer do meio 2 estar hipertônico e o meio 1 estar hipotônico? Sim, mas nesse meu exemplo que eu quis usar aqui, eu construí dessa forma. E existe também, turma, uma terceira classificação. Além de eu poder falar que um está mais concentrado e o outro está menos concentrado, eu posso dizer também que os dois meios estariam com concentrações iguais. Dessa forma, ao invés de eu usar hiper ou hipo, eu ia usar a expressão isotônico. Nesse meu exemplo, como é que eu transformaria o meio 1 e o meio 2 em meios isotônicos? Eu teria que igualar, turma, a quantidade de bolinhas. 5 bolinhas do lado de cá, 5 bolinhas do lado de lá. A concentração de soluto aqui e aqui é a mesma. Dessa forma, eu diria que esses dois meios estão o quê? Apresentam uma concentração isotônica, uma concentração igual. Por que é relevante a gente entender isso? Para a gente conseguir entender como é que funciona o transporte passivo. Volto para o meu cenário original, quando o meio 1 tinha uma maior concentração em relação ao meio 2. O que vai ser o transporte passivo? Essas substâncias que estão em maior concentração do meio 1 vão tender a migrar para o meio 2. Isso é o transporte passivo, isso é a difusão. As substâncias fogem do meio mais concentrado em direção ao meio menos concentrado. Lembra que eu falei que essa membrana é semipermeável? Então o que vai acontecer? Esse soluto que está do lado de cá, turma, ele vai começar a migrar para o outro lado, ou seja, ele vai sair do meio 1
e vai em direção ao meio 2. Uma forma para você entender isso aqui, para ficar mais claro para você, é você pensar da seguinte forma. Olha só, pensa que o meio 1 é como se fosse a frente lá do show. Tá, a galera foi lá assistir um show mó massa de uma banda que eles curtem pra caramba. Tá lá todo mundo amontoado para ficar bem pertinho lá do palco. Chega uma hora que tá tanto tempo que a pessoa tá lá amontoada que ela não tá aguentando mais ficar naquela muvuca toda. Ela se cansa de ficar lá na frente. Ela quer sair desse monte de pessoas que estão ali próximas dela. Ela vai migrar lá da frente do palco pro fundo lá do show. Essa migração eu vou chamar de o quê? De difusão. Difusão o quê? De difusão simples. Isso é ser a favor do gradiente de concentração. Eu sair do lugar mais concentrado e ir em direção ao lugar o quê? Ao lugar menos concentrado. Quais seriam essas substâncias que estariam fazendo isso? Íons, como sódio, como potássio, moléculas como gás oxigênio e gás carbônico. Todas essas substâncias passam livremente através da nossa membrana plasmática por esse processo de difusão simples. Como é que seria a difusão facilitada nessa nossa discussão aqui? Além desse caminho onde as moléculas atravessam a membrana plasmática, além disso, turma, espalhado pela minha membrana semipermeável que eu coloquei aqui, eu teria quem? Eu teria proteínas de membrana, que funcionariam como se fosse o quê? Que funcionariam como se fosse um passe livre, um passe VIP para essas minhas substâncias que estão do lado de cá. Então, ao invés de ela ter que se dar o trabalho de atravessar a membrana, aqui seria um túnel precisamente projetado para facilitar a passagem da substância. Por isso o termo difusão facilitada. Repara, gente, já falamos sobre a difusão simples, sobre a difusão facilitada. E aí a gente precisa de falar ainda sobre quem? Sobre aquela que eu disse que é a mais importante de todas, que é o processo de osmose. E aí, olha só, turma, presta atenção. Se vocês já estudaram esse conteúdo alguma outra vez, é muito comum vocês encontrarem uma definição um pouco diferente da que eu vou falar aqui agora em relação à osmose. Geralmente, quando a gente se depara com as definições de osmose, a gente nota o quê? A gente nota que o pessoal fala que a osmose parece ser o contrário da difusão simples. Por quê? Porque o pessoal vai dizer que a definição de osmose mais comum da gente encontrar é o quê? É a água indo em direção ao meio mais concentrado. Vamos trazer isso aqui para o meu exemplo, para ilustrar isso aqui para vocês. Estou apagando essas nossas setinhas que eu ilustrei, a passagem das substâncias. E aí o que eu quero dizer aqui? Essas bolinhas, lembrem-se, turma, está aqui na legenda do meu desenho, que elas ilustram o quê? Elas ilustram o meu soluto. Eu não estou representando aqui o meu solvente, mas eu vou representar o meu solvente agora. Olha só quem é que vai ser o meu solvente, galera. Vai ser esses meus triângulozinhos azuis que eu estou colocando aqui, Eles vão ser o meu solvente. Eu vou ilustrar aqui o meu solvente, repara. O que está acontecendo, gente? Repara aqui, olha a quantidade de solvente que eu tenho do lado de cá, olha a quantidade de solvente que eu tenho do lado de cá. O que o pessoal vai falar em relação à definição mais comum de osmose? Vocês vão entender isso aqui agora, rapidinho. Eles vão falar que na osmose a água vai em direção do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Eu não gosto dessa definição. Por que eu não gosto dessa definição? Porque faz parecer que a osmose não é difusão. Só que a osmose é difusão. É a difusão especial da água. E olha no meu desenho aqui que você vai perceber o que eu estou falando. Olha como é que é a difusão. Só que é a difusão agora do meu solvente. Porque analisa o meu desenho aqui. Quando eu expliquei difusão para vocês, eu não falei que o soluto ia migrar do lugar que tem mais dele para o lugar que tem menos. Isso ia ser difusão? Olha para o meu desenho. Aonde eu tenho mais do meu solvente, das minhas moléculas de água? Não é no meio 2? Onde é que eu tenho menos? Não é no meio 1? Por isso que a osmose é um exemplo de difusão. Ela está saindo do lugar que tem uma maior quantidade dela e está indo em direção aonde? Para o lugar que tem menos dela. Então, o que é a osmose? É a água migrando do meio que ela está mais concentrada, automaticamente ela está mais concentrada porque ela está tornando essa solução do meio 2 o quê? Mais diluída. E indo em direção ao meio que ela está mais carente. Por isso que o meio está o quê? Está com uma maior concentração de soluto.
Uma maior concentração de soluto obrigatoriamente representa o quê? Uma menor concentração de solvente. Então a osmose vai ser o quê? A migração dessas moléculas de água em direção ao meio que ela está menos presente. Por isso que eu posso continuar dizendo para vocês, turma, que a osmose nada mais é do que o quê? Um tipo especial de difusão. Com isso, turma, a gente encerra a discussão acerca do transporte passivo. Nós ainda vamos ver os transportes ativos, ou seja, que envolvem gasto de energia. Mas isso é um tema para uma próxima aula. Tudo de bom? Até mais, galera!